Olá pessoal, aqui é o pastor Celso Fonseca e eu gostaria de falar com você a respeito do poder do testemunho pessoal. Todo seguidor de Jesus deve ter um testemunho pessoal. Como é que ele encontrou a Jesus, o que ele era antes e o que aconteceu com a vida dele depois disso. Então todo testemunho pessoal ele deve ser contado em 3 partes. Primeiro, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Segundo, você encontrou com Jesus, como foi esse encontro. Terceiro, como se tornou a sua vida após o encontro com Jesus. Na minha vida, quero dar a você um exemplo para que você entenda. Eu era uma pessoa que acreditava, o mundo havia ensinado isso para mim, as pessoas, a sociedade, que eu não deveria fazer mal às outras pessoas, deveria ter um padrão de moralidade adequado. Então, eu poderia fazer mal a mim mesmo, mas desde que eu não estivesse causando um grande mal às outras pessoas, eu estava bem com Deus e estava bem a minha eternidade, né? Caso existisse algo depois da morte, estava garantido, tudo bem. Então assim levei minha vida, inclusive essa diferença entre aquilo que eu vivia e aquilo que eu deveria passar para a sociedade para não fazer mal a ela, a partir do momento que eu fazia mal a mim mesmo, né, porque eu passei a ser também usuário de substâncias, desde o cigarro até muitas outras, e eu estava fazendo mal a mim mesmo e mentindo às pessoas a respeito de tudo isso. Então, até um dia que esse vício, né, essa dependência química, se tornou algo muito forte na minha vida e eu precisei procurar ajuda. E as pessoas que me ajudaram eram exatamente pessoas que conheciam a Jesus e falaram a respeito dele para mim e me explicaram, me mostraram nitidamente que eu era um pecador, como todos nós somos, e somente através de Jesus é que eu poderia encontrar e ter a vida eterna, e ter essa certeza na minha vida. Então eu passei a confiar em Jesus de todo o meu coração para a vida eterna. E isso fez uma mudança enorme na minha vida, porque eu não precisava mais fazer as coisas contra o meu corpo, atuar contra o meu corpo. Eu não dependia mais das substâncias, passei a ser uma pessoa liberta, livre, e ao mesmo tempo também não precisava mais mentir às outras pessoas, porque passei a ter uma vida coerente com o que eu dizia e com o que eu fazia. Então assim é até hoje na minha vida. Então esse é um exemplo de testemunho pessoal. Você também pode pensar na história bíblica do homem que Jesus libertou em Marcos capítulo 5, o homem que foi liberto dos espíritos malignos. Quando Jesus atravessou o lago e ele chegou do outro lado com seus discípulos, logo saiu ao encontro dele um homem vindo do cemitério, possuído por espíritos maus. Esse homem, o estado dele, então você tem a primeira parte do testemunho. Qual é o estado desse homem? Ele era um homem que muitas vezes as pessoas lhe prendiam com correntes e algemas, ele quebrava as correntes, esmagava as algemas, e ninguém podia controlar esse homem, ninguém podia dominá-lo, e ele vivia noite e dia gritando e clamando pelas montanhas, pelas colinas e pelos túmulos. Então essa é a parte 1 do testemunho. Naquele dia, ele correu até Jesus, vendo Jesus de longe, veio e se jogou aos pés de Jesus, e ele disse: "O que eu tenho contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Você veio me atormentar? Te peço que não me atormentes." Porque Jesus havia dito àquele espírito: "Saia desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E o espírito respondeu: "O meu nome é Multidão, porque nós somos muitos dentro desse homem." Então, eles começaram a pedir a Jesus que não os enviasse para longe, mas havia ali uma manada de porcos se alimentando e eles rogaram a Jesus que deixasse que eles entrassem na manada de porcos. E assim Jesus deu a permissão, e quando esses espíritos saíram de dentro daquele homem, né,
e entraram nos porcos. E 2.000 porcos correram, desembestaram e se jogaram dentro do mar e se afogaram. Então essa é a segunda parte do testemunho desse homem, o encontro que ele teve com Jesus. Então, os homens que estavam cuidando dos porcos saíram espalhando pelos campos, pelas cidades, o que havia acontecido, e as pessoas começaram a vir e formaram uma multidão para ver o que tinha acontecido. E viram que aquele homem estava sentado em seu juízo perfeito, bem vestido, e eles ficaram assustados. Essa é a terceira parte do testemunho, como se tornou a vida daquele homem. E não é só isso, porque depois eles tendo sabido, tendo sido informados de tudo que havia acontecido, eles ficaram amedrontados a respeito de Jesus e pediram para que Jesus deixasse a terra deles no mesmo barco que ele tinha vindo. Jesus entrou no barco para ir embora e o homem que tinha sido possuído pelos espíritos pediu para Jesus que gostaria de ir com ele, de seguir a Jesus. Mas Jesus disse: não. Agora você vai e conta aos da tua casa e aos teus amigos, a todos que você encontrar, como Deus foi bom com você e as maravilhas que ele fez por você. Então aquele homem foi por todas aquelas cidades, eram cerca de 10 cidades que se encontravam naquela região, contando para todas as pessoas o que Jesus havia feito por ele, e as pessoas ficavam maravilhadas em ouvir a sua história. Então esse é o estado agora desse homem. Então você viu o testemunho em 3 partes. Por isso eu gostaria de encorajar você à prática do testemunho. 3 coisas. Primeiro, conte o seu testemunho pessoal em 3 minutos contendo as 3 partes. Segundo, grave um áudio ou escreva e envie para mim. Terceiro, compartilhe no seu grupo pequeno, no seu grupo de 3 pessoas, o seu testemunho. E se você quiser saber mais a respeito do testemunho pessoal, eu encorajo você a uma leitura bíblica a respeito do apóstolo Paulo, porque ele foi muito habilidoso com o testemunho, pelo menos em 3 momentos. Nós temos lá em Atos, capítulo 22, versículos 1 a 21, quando ele está diante dos judeus em Jerusalém. Ele acaba de ser preso e o comandante da guarda permite que ele fale aos judeus, ele dá o seu testemunho. Depois disso, ao Sinédrio, é bem curtinho, capítulo 23, versículo 1, porque ele foi interrompido. E, finalmente, no capítulo 26, perante o rei Agripa. E também temos em Filipenses capítulo 3, Paulo contando a sua história, dando o seu testemunho para os filipenses, né, na sua carta. Então observe como em cada uma dessas ocasiões, Paulo ele é sensível e ele adequa o seu testemunho com os ouvintes que estão diante dele. Por isso você tem um testemunho pessoal, mas você pode também adequá-lo ao contar, observando a pessoa que está diante de você, porque o objetivo do seu testemunho pessoal é que essa pessoa saiba que assim como Deus agiu na tua vida, assim como Deus agiu na vida daquele homem possuído por espíritos malignos, ele também pode agir na vida dela. Então, conte o seu testemunho.